Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório. E no vídeo de hoje, depois de muito tempo sem trazer vídeo, eu finalmente consegui. Nós vamos falar um pouco mais sobre Ponte Vecchio, né? Que é uma das. Na verdade, é o codinome de uma microarquitetura da Intel. E também vamos aproveitar e falar um pouco mais da arquitetura da Intel XE, tá certo? Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. Olá pessoal, antes do vídeo eu quero convidar vocês a ouvir o meu podcast lá no chimpsandchimps.com, lembrando que também está na maioria dos agregadores por aí. Nós falamos um pouco sobre a interação da tecnologia com outros campos do conhecimento e também sobre o estudo e também a vida acadêmica. Então dá uma conferida lá, o link está na descrição, beleza? Vai lá. Então, eu não morri, tive os contratempos aí, muita coisa para fazer, muita coisa para entregar, muito trabalho também, tanto na universidade quanto no trabalho mesmo, né? Tamo aí, mas hoje sai um vídeo muito bom, muito bacana, que é exatamente sobre Intel XE, tá? Que é a arquitetura da Intel. Nós vamos falar principalmente da Ponte Vecchio, tá? Que é um codinome de uma microarquitetura. Então, ao longo desse episódio, eu recomendo assistir 3 vídeos diferentes. Eu recomendo assistir tanto o vídeo de arquitetura versus microarquitetura, assistir o vídeo sobre pontos flutuantes e assistir o vídeo sobre também aquele relação a teraflops, né? O que é um teraflop? Então, confere esses 3 vídeos e também vai te ajudar muito se você assistir o vídeo sobre NPUs, tá? Então, esses 4 vídeos aí devem abarcar bastante dos conhecimentos que a gente vai falar aqui ao longo desse vídeo. Então, recomendo, vai lá dar uma olhada, tá certo? Então, aqui eu trouxe um pequeno dicionáriozinho de termos que a gente vai tratar aqui para não gerar confusão. Então, XE é a arquitetura. Tá? Então, é a arquitetura, o ISA, o set de instruções que temos nas GPUs Intel. HPC significa computação de alta performance, tá certo? E XE HPC, ou melhor, Ponte Vecchio, que é o codinome do XE HPC, é uma microarquitetura da arquitetura XE, tá? Que é exatamente, então, a microarquitetura XE HPC seria, então, a arquitetura, né, XE implementada para alta performance, tá certo? Então, é basicamente isso. Vamos desmembrar esses termos aqui, que tudo vai fazer mais sentido. E a gente tem o principal ponto nessa arquitetura que ela tem que ser trazida aqui antes de mais nada, antes da gente prosseguir, que é a parte da escalabilidade, tá certo? Então, o que a gente tem? A gente tem um grande processador, tá? Que tem por volta de 47 componentes e 100 bilhões de transistores, tá? Então, é um processador gigantesco, ele é extremamente modular, é uma arquitetura voltada para modularização, igual a gente viu naquela placa da Big Island, né, daquela placa chinesa, que eu trouxe aqui em vídeos passados, então outro vídeo para você assistir, e lá tem uma arquitetura extremamente modular, mesma pegada da Intel aqui, e também a gente tem uma questão do que é uma GPU voltada aí para classes peta-escalares e também hexa-escalares, tá certo? Então por volta aí de 1 petaflop, tá bom? Principalmente em FP16, que é para inteligência artificial. Então, a gente tem aqui uma imagem ilustrativa muito bacana. Então, a gente tem aqui um tile, que seria basicamente um chip, um pacote que tem um die, né? Esse tile, ele basicamente contém uma GPU completa, tá? Ele tem tudo que precisa, tem todos os componentes necessários. Só que essa arquitetura ela é tão escalável que você poderia ter 2 tiles, tá? E você poderia ter 4 tiles. E pelo que foi mostrado pela Intel, dobrar a quantidade de tiles, dobra o desempenho e quadruplica o desempenho, tá? Nesse nível, tá? Então é uma arquitetura muito coesa e muito consistente, tá? Esse é um dos pontos bem legais. E aqui a gente tem uma coisa bem interessante, né? Que é o XE HP, que é uma das classes aí de microarquiteturas da XE, que é exatamente desenhada para data centers. Eu trouxe aqui porque ela deixa bem claro isso aqui, ó. A gente tem escalabilidade para todos os tipos. Então, a gente tem escala nas unidades de execução, escala nas frequências, consegue aumentar a largura de banda de memória, o IPC, também a parte de aritmética, a gente também consegue escalar mais, usando mais tiles, e também a gente tem aí alta densidade de strings e também de qualidade, no caso de GPUs, de visual, na parte visual. Então, é muito interessante essa arquitetura, ela tem destaques muito fortes nessa parte de escalabilidade, e para mim é um principal ponto, assim, de longe, que diferencia ela de qualquer outra arquitetura que a gente tem no mercado, RDNA e também Ampere, né? E avançando um pouco mais, a gente tem aqui 4 termos que são bem legais, que são 4 microarquiteturas. A gente tem a XE HP, o HP é de High Performance,
Então já fica bem... Vai dar uma confusãozinha esse XE-HP, XE-HPC, mas já vamos deixar claro aqui. A gente tem o XE-HPG e também o XE-LP. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui está melhor escalonado, de acordo com... Aqui está realmente no nível de hierarquia de potência, tá? De performance. Então a gente tem o XLP lá embaixo, que é exatamente aí feito em Intel de 10 nanômetros, super fino. E é o padrão, isso é mais para APUs, tá? Então você vai ver isso em notebooks, talvez em modelos de entrada, talvez se a Intel quiser lançar uma competidora direto para uma GT210, seria a XE-LP. A XE-HPG é o que nós consumimos, tá? Nós, usuários mais avançados, né? Que seriam as GPUs realmente de gaming, né? Ou gaming, ou para fazer algum trabalho mais pesado a nível doméstico, como um render, ou também fazer aí o uso em pequenas empresas, tá? Então seria aí esse mercado aí, o XE-HPG, tá? E a fabricante, o mais legal, que provavelmente é a TSMC no processo de 7 nanômetros, mas ainda não está bem claro isso, provavelmente vai ser 7 nanômetros mesmo, que já é muito bom, um bom avanço. E a gente tem o XE-HP, que seria de alta performance voltado para os data centers. Então a gente tem uma tecnologia que entra aqui que é o EMIB. A gente vai falar mais de EMIB para frente, mas é muito legal o EMIB, tá? Já deixo claro assim, é uma tecnologia sensacional. E aí a gente tem também o processo de 10 nanômetros, que chamaria de Enhanced, né? Superfin, que é o processo de 10 nanômetros da Intel mesmo. E pode ser que seja feito parte também pela TSMC, não tenho certeza ainda, não está muito claro, mas a HPC é muito provável que sim, vão ter componentes fabricados em outra litografia, que vai entrar em conjunto, que vai ser pela TSMC mesmo. Então, aqui na HPC é o codinome Ponte Vecchio, tá? Então a gente tem algumas tecnologias como Foveros, que a gente já viu isso aqui há muito tempo atrás, lá por volta de 2018, nunca mais apareceu, sumiu e voltou aqui agora. E também em conjunto com o processo de EMIB, que vocês vão ver pra frente, de novo, é muito legal, um processo de conexão, é muito bacana. E aqui a gente tem basicamente aquelas questões que eu mostrei dos tiles e tudo mais. Então a gente tem aqui realmente seria para alta performance. Isso aqui tá além de data center, a gente tá falando de supercomputadores mesmo, tá? Então a gente tá falando de computador que vai fazer processos em escala de modelos gigantes, sabe? Então, coisa que a gente não vai ter acesso tão cedo, é realmente a altíssima performance, tá? Então é realmente supercomputadores, tá? E aqui, para destacar ainda mais esse leque aqui, deixar bem claro, XE. Quando a gente vai para o lado do HP, High Performance, a gente está falando de data centers. Quando a gente vai para o lado aqui do LP, a gente está falando de entrada, sabe? Tipo, realmente notebooks e plaquinha para dar vídeo. Quando a gente tem HPC, a gente está falando de altíssima performance. Altíssima, sim, é nível de supercomputador. Eu acho que eu já tenho alguns vídeos aqui que eu já deixei claro que é um nível de supercomputador, mas a gente está falando sabe, para lá dos teraflops, a gente tá falando para lá dos petaflops, a gente já tá falando aí em escala de hexaflops, tá? E a gente tem a HPG, que é exatamente a alta performance aí para o mercado gamer, para o mercado doméstico, que é exatamente uma pessoa que quer uma placa de vídeo decente, mas ela não vai ter nada para um data center, tá? Então se a gente fizesse um paralelo aqui, um pouco tosco, a LP seria referente aí ao que a NVIDIA tem na linha MX, a HP seria algo como o que ela tem na linha quadro, tá? A HPC seria realmente aí o que seria a linha também quadro da NVIDIA, porque é um pouco distante, mas principalmente aqueles chips A100. E aí a gente tem o HPG, que seria a linha GTX da NVIDIA. Sabe, pra gente traçar um paralelo, não fica muito certinho não, porque aqui na Intel é mais segmentado, na NVIDIA nem tanto. Mas aí, só para esclarecer exatamente onde entra cada uma dessas placas no mercado. E a gente tem alguns questionamentos que a gente tem que levantar aqui antes de falar exatamente da Ponte Vecchio, que é exatamente sobre a parte da HPG, tá? Que a gente tem algumas questões bem interessantes aqui. Por exemplo, High Bandwidth Memory, tá? A gente restringe ou não a data centers? Será que é preciso, então, no mercado doméstico, ter High Bandwidth Memory? Talvez sim, talvez não. Tensor Cores, a gente precisa disso no mercado doméstico, no mercado gamer. A gente viu que teve isso aí no mercado gamer e encareceu demais o preço das placas. E suporte a pontos flutuantes de 64 bits. Restringir ou não a data centers? Então, como é que ficou? Possivelmente, as XE, HPG, que é aquelas do mercado gamer doméstico, não terão suporte a pontos flutuantes de 64 bits ou terão os módulos de processamento de pontos flutuantes de 64 bits muito reduzidos.
tá? E aí, vou adotar então memória GDDR6 e não HBM, tá? Que seria a de alta largura de banda, tá? E talvez não traga um núcleo de tensores, ou seja, não traga um tensor cores, ou seja, para o mercado doméstico fica um pouco restrito aí você fazer alguns cálculos de inteligência artificial no seu computador, você fazer alguns estudos, fica restrito às placas já do nível HP mesmo, de high performance, e também aqui a gente já atrapalha um pouco naquela questão do Ray Tracing, tá? Provavelmente teria, tá? Não tem limitações de Ray Tracing. Ray Tracing pode ser feito numa placa sem que ela tenha núcleos de tensores, porém com mais lentidão, menos performance. Então, é um desses pontos aqui que a gente tem de destaque aqui e a gente tem que pensar porque ainda não tem muitas informações sobre. E um ponto que eu quero aqui, antes da gente avançar mais ainda, é falar sobre Execution Units, ou que cada na verdade, ele é um núcleo de execução que tem 8 pipelines de pontos flutuantes e de inteiros, tá? E aí teriam as ALUs respectivas desses pipelines, que são capazes de fazer uma única operação de FMAA por clock. Então é muita coisa, tá? E aí a gente tem um tile XE ou HPC que possui por volta de 512 unidades de execução a 1300 MHz. Assim, podemos fazer o cálculo de que, por exemplo, se a gente tiver 2 tiles, que 8 pipelines vezes 512 unidades de execução vezes 2 tiles vezes 1,3 GHz, a gente teria aí 10.649,6 gigaflops em uma única unidade, em um único tile, tá? Então, um único tile, assim, em um único pacote, perdão, o termo certo, pacote. Então, em um pacote a gente teria esse nível de performance. E isso aqui é literalmente escalável a quantidade de tiles, tá? Então, basicamente, se você limita em 2 tiles, se você aumenta para 4, você passa a ter o dobro dessa performance. E por aí vai. De acordo com a Intel, a gente conseguiria ter esse nível de escalabilidade. É um negócio absurdo e muitíssimo interessante. E então chegamos aqui na Ponte Vecchio, né? Ponte Vecchio que está sendo muito falado e, assim, tem motivos. É realmente extremamente interessante. Ponte Vecchio é o codinome para microarquitetura XE-HPC, tá? Destaque, não é o codinome da arquitetura, porque a arquitetura ela não tem mais codinome, ela é simplesmente XE, tá? Essa é a arquitetura. E o que é legal, ela emprega componentes produzidos pela Intel, pela Samsung e também pela TSMC. Então a Intel largou mão dela produzir tudo e destinou a outras empresas. Destaque, é uma arquitetura extremamente modular, tá? E totalmente desagregada, também com grande desempenho em inteligência artificial, e aí sucede o Larabe, né, que era aquelas placas de vídeo da Intel, e o Xeon Phi, tá? Xeon Phi também, que morreu, né, no mercado, né, tipo, doméstico, assim, muito, né, morreu muito, mas... E aqui a gente tem algumas características que são muito interessantes. A primeira é o EMIB, tá? Que é uma abordagem mais simples e econômica para interconexão de alta performance, tá? Em pacotes de chips heterogêneos. O que significa isso? Que um chip que foi feito com diferentes litografias, diferentes peças, e a gente tem vários componentes diferentes, tá? Então, o padrão dos chips modernos, né? Então você tem controladores, sensores e CPUs, GPUs, tudo dentro de um chip. Então, são todos chips heterogêneos, e aí é uma conexão entre esses chips. E o Foveros ele é muito legal, porque ele é uma tecnologia de empacotamento, tá? Muito interessante, que aí usa circuitos tridimensionais. Cara, isso aqui é muito legal, isso aqui foi visto, se eu não me engano, num Atom pela primeira vez, e é usado aí para alto desempenho. É muito legal, literalmente você tem uma escalabilidade tridimensional. É um negócio fantástico. E a gente tem o CXL. O CXL, ele é um padrão aberto, que eu achei sensacional, porque tem alguns padrões abertos sendo utilizados aqui nessa arquitetura, né? E também na microarquitetura. Por exemplo, o Compute Express Link, que é o CXL, ele é aberto, tá? Ele é uma interconexão de coerência de cache, como a gente já viu aí em outros casos, como a UPI, né? UPI também, se você viu lá o vídeo sobre Xeons de terceira geração, também utilizam uma tecnologia como essa, mas não é o Compute Express Link, não é o CXL, é na verdade uma UPI, mas que ela faz um trabalho parecido, que é exatamente manter a coerência do cache para que tudo esteja trabalhando sobre as mesmas informações, tá? E só que a vantagem aqui é que ela é aberta, tá? Então eu acho sensacional quando é aberta. Sinceramente espero que a Intel não me cause problemas, porque assim, né? É claro que ela pode me trazer problemas, mas
eu tenho que mostrar esse vídeo. Esse vídeo aqui é muito legal sobre como é a atual conexão da gente ligar componentes. Por exemplo, a gente usa uma placa que liga os componentes a ela, né? Se a gente for ver tipo, na lateral, vocês vão ver como é que é feita as conexões. É um negócio até que bem simplista, mas também me parece um pouco arcaico, tá? Quer dizer, funcionou esse tempo todo, né? Mas, de toda forma, se vocês compararem com um EMIB hoje, vocês vão falar, nossa, por que não pensaram nisso antes, né? Então, eles demonstram as limitações, isso aqui é muito legal. Aí seria uma interconexão de multi-dies, e aí eles vão dar, agora sim que é a parte mais interessante, como é que é feita a conexão. Você tem ali um setorzinho, que é feita a conexão mesmo, onde trafegam dados, e uma outra parte que é exatamente para manter a energia elétrica correndo. É muito bacana. Tá vendo? Aí existe realmente uma área agora vazada para comunicação, e a outra área ela é realmente ali para passar energia elétrica, né? Corrente elétrica. E aí realmente existe essa diferenciação que é muito bacana. Então, independente do tamanho do die, você consegue fazer todas as conexões perfeitamente. Sensacional, sensacional. E aí os benefícios, né? Primeiro, né, que você tem mais flexibilidade, também melhor escalabilidade. Se você der uma olhada de perto, dá pra ver que, sabe, o mecanismo dá pra ver que é um pouco ultrapassado mesmo. E aqui a gente tem uma imagem bem legal, que é exatamente essa questão, o foco tem mais de 100 bilhões de transistores, né? 47 componentes, cara, 47 componentes destacáveis e modulares, é fantástico. Então realmente precisava de uma tecnologia nova para você colocar esses componentes funcionando. Então o EMIB veio, né, na hora certa. E aqui a gente tem também essa questão da flexibilidade, inclusive para os processamentos paralelos de matrizes de vetores. E aí a gente tem aqui uma visão, por exemplo, também do processamento de pontos flutuantes de dupla precisão, que são FP64. E também a gente tem aí altíssimas quantidades de memória cache e também de largura de banda. Fantástico. E aí, a parte dos componentes, que eu acho que é o mais interessante, vamos dar destaque aqui, que tem muito componente, são 47 componentes, pelo menos, mas se eu não me engano eles são escaláveis também, de acordo com o que eu vi. Então a gente tem duas placas feitas à base da tecnologia Superfin de 10 ou 7 nanômetros da Intel. A princípio seriam 10 nanômetros, mas pode ser que seja delegado a TSMC também fazer essa parte de 7 nanômetros. Mas a princípio vamos colocar como 10 nanômetros, tá? Então a gente tem 16 blocos de computação produzidos pela TSMC, tá? Inicialmente, e depois também vão ser produzidos pela Intel quando ela atingir a tecnologia de 7 nanômetros. Intel, né? Fazer o que, né? Tá agarrado aí até hoje. Então a gente tem 8 blocos de cache Rambo fabricados usando o processo de Enhanced Superfin de 10 nanômetros da Intel, 11 links EMIB feitos pela própria Intel, 8 tiles de I/O X-Link também. Aqui não tem informações sobre a litografia. A gente tem 8 pilhas de memória HBM produzidas por uma fabricante de RAM que não foi especificada, muito provavelmente a Samsung, tá? Mas não foi especificado. E a gente tem uns destaques bem legais aqui, que são os mecanismos flexíveis de matriz vetorial, tá? Isso aí é o que eu tinha passado ali um pouco, mas principalmente para dados paralelos e aceleração e treinamento de inteligência artificial. A gente tem alto rendimento em precisão dupla, tá? Que é um ponto interessante que parece que o mercado hoje é só AI, mas a gente ainda tem que mexer com modelos pesadíssimos, principalmente envolvendo clima, a área de petróleo, exploração de petróleo, de gás, também astronomia, que tem que fazer cálculos pesadíssimos usando pontos flutuantes de precisão dupla. E também a gente tem a primeira solução gráfica em nível de exascale da Intel, tá? Então a gente tem aqui uma introdução à ponte Vecchio, que eu achei bem bonitinho, né? Então a gente tem aí tecnologia de 7 nanômetros, a gente tem a tecnologia Foveros, que é aquela questão de fazer o empacotamento de forma tridimensional, que não, sabe,
é fantástico. É a primeira vez que isso está realmente chegando no nível comercial. O que a gente tinha era um nível mais experimental. E a gente tem aí os links XL, né, a base de CXL, né, que é aberto, né, um link aberto, muito bacana. E aí, a gente tem alguns suportes, algumas estruturas de dados também que são interessantes a gente destacar aqui. A gente tem suporte a FP64 e FP32. A gente também tem 28 aí para aplicativo de aprendizado profundo, tá? Onde a gente não precisa de, digamos, muita precisão, mas muito volume de dados. E também suporte a Bfloat 16, que eu recomendo você ter visto o vídeo sobre pontos flutuantes. Bom, e aqui a gente termina um pouco da visão aí sobre a Contivet, que eu achei fantástico. É uma microarquitetura fenomenal, usando tecnologias de ponta que, assim, pra quem acha que tem muita gente que acha que a Intel tá morrendo, não sei porquê. Principalmente quando a gente olha pro mercado de desktop, né? Mas acho que a Intel tava realmente investindo um bom tempo para fazer isso aqui no mercado corporativo. Porque Intel sempre foi uma empresa B2B mesmo, né? Business to business. E eles estão fazendo, eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, uma jogada fantástica. E eu espero que isso aqui vai chegar, assim, ao usuário doméstico, ao usuário final, tá? Tem sim já previsão de placa de vídeo rodando não com todas essas tecnologias, mas como eu disse, a Intel Xe HPG deve chegar ao público, então a gente vai usufruir de algumas dessas tecnologias, não todas, não ao certo, não sabemos quais serão, né? Vai ter algumas limitações, restrições, mas vai chegar de alguma forma. E assim, é mais um competidor, e também é bem interessante aí, que dá uma balançada no mercado, né? Porque as placas de vídeo estão com preço fora do normal, então X570 a 4 mil, 5 mil reais. É um absurdo, né? Uma placa de 800 reais. E assim, espero que melhorem as coisas, né? Eu tenho esperança aí de que ajude um pouco a balançar o mercado, mas como a gente tá vendo aí, tá faltando chip no mundo inteiro, tá faltando matéria-prima, então deve demorar a chegar, e mesmo se chegar ainda vai ser caro, mas de toda forma, quando as coisas forem avançando, vai ficando melhor. E claro que for faltando umas informações aqui que eu ainda preciso de saber, eu não encontrei, por exemplo, suporte ao OpenCL, você já está suportando esse protocolo, protocolo não, né, seria uma API, né, esse framework, e também se já foi certificado pela própria OpenCL, que eles também lançam certificados, então se é compatível com C++, tudo bonitinho, certinho. Mas é isso. O que você achou da Pontivet? Se eu esqueci alguma informação, é claro, deixe nos comentários. Com certeza eu esqueci alguma coisa. Eu tô pensando aqui que eu acho que eu esqueci alguma coisa, mas se você lembrou de algo, deixe nos comentários. E não se esqueça que todos os links usados para fazer esse vídeo estão na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Aí, claro, não se esqueça de deixar o like e também de compartilhar com seus amigos. Até a próxima.